A primeira igreja bíblica de Araçatuba posta este vídeo para a edificação das pessoas que assistem, mas incentivamos você a sempre frequentar e participar do culto e ministérios em sua igreja local, seguindo a ordem de Hebreus 10, 25, que diz: "Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, admoestamo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia." Isso eu tenho falado lá na minha igreja constantemente. Você quer que os gays não se casem? Evangelize os gays. Fale de Jesus para os gays. O dia que o gay ouvir de Jesus e se converter, ele não vai se casar com outro. Você quer que uma menina não aborte? Fale de Cristo para ela. Porque se ela se converter e conhecer a Jesus Cristo, ela não vai abortar mais. Você quer que um prisioneiro, na saidinha dele lá, não mate, nem roube, nem estupre no dia dos pais, dia das mães? Vai para a porta do presídio, evangeliza ele no dia que ele sair da saidinha lá, fala de Cristo para ele, porque se ele se converter ali, ele não vai estuprar, não vai matar, não vai roubar ninguém. A solução é Jesus. A solução é Cristo. Essa é a solução. Isso a gente esquece às vezes, a gente entra nesse clima eleitoreiro, vou votar, vou salvar o Brasil. Você não vai salvar porcaria nenhuma, esses caras são gente pecadora, falha, que nem a gente. Nós vamos salvar, é o Evangelho que salva, é Jesus que salva. A igreja vai salvar o Brasil pela pregação do Evangelho de Jesus Cristo, é assim que nós transformamos esse país, pelo poder do Evangelho, como diz a palavra, não por força nem por violência, mas pela pregação do Evangelho de Jesus Cristo. É isso que nós temos que fazer para gays, é isso que nós temos que fazer para criminosos, é isso que nós temos que fazer para abortistas, para feministas e assim por diante. Pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho. Né? Então, esse é o papel da igreja. Né? Não vamos entrar nessa pilha do mundo aí, não. Ok. Ontem a gente olhou, eu comecei o filme ao contrário, né? Ao invés de começar o filme pelo lado bom, eu comecei pela queda. E eu comecei mostrando aquilo que nós vivemos todos os dias. Aquilo que é a nossa realidade de mundo. De um ser humano que não aceita Deus e que quer se colocar como Deus da sua própria vida. Um dos pensamentos que eu tenho mais ouvido hoje em dia das pessoas é esse pensamento assim: eu sei o que é melhor para mim. Eu sei o que é melhor para mim. Eu sei o que vai me fazer feliz. Às vezes no aconselhamento bíblico, quando a gente senta com uma pessoa para conversar, eu abro a Bíblia para a pessoa, mostro o texto bíblico, explico o texto bíblico, contexto, pretexto, tudo que vem antes, tudo que vem depois. A gente faz exegese, análise sintática, palavra por palavra. Mostra, você entendeu o que Deus disse? Entendi. Entendi. Você entendeu que essa é a palavra de Deus? Entendi. Você entende que essa é a vontade de Deus para a sua vida? Entendo. Mas e agora? O que você vai fazer? Eu não concordo. Mas como assim? Você não concorda com Deus? Não, eu não concordo. Não, mas espera aí, eu não estou entendendo. Você está realmente crendo que você vai ser mais feliz fazendo algo contrário do que a palavra de Deus diz e que você vai dar certo, sua vida vai ser bem, que Deus vai te abençoar, você indo ao contrário do que está escrito aqui, a pessoa diz assim: não, não é isso, mas eu não concordo. Mas no fundo é isso mesmo. Esse é o nosso coração, esse é o nosso espírito. E esse é o nosso espírito desde que Adão e Eva comeram aquele fruto. E na verdade já era o espírito deles até mesmo antes de comer o fruto. Foi isso que os levou a comer o fruto. Acreditar na conversa da serpente de que eu sei o que é melhor para mim do que Deus. E de que eu posso eliminar Deus da minha vida e viver uma vida assim. Agora, uma das coisas que eu tenho
ouvido também é quando a gente fala de evangelizar pessoas e as pessoas falam assim: ah, mas evangelizar é difícil. Eu falo: não, evangelizar não é difícil, é impossível. Você convencer uma pessoa que pensa assim a pensar diferente é impossível. Não existem argumentos, não existem discussões teológicas. Porque todas as pessoas que você falar de Cristo, inicialmente vão reagir do mesmo jeito. Elas não vão aceitar. Elas vão falar: você é louco. Isso que você está seguindo é loucura. Isso aí é besteira. Isso aí é idiotice. Isso aí não tem nada a ver. Isso aí é um pensamento arcaico, lá do passado. O mundo mudou. Está tudo diferente. Não, não está tudo diferente. As pessoas continuam pensando como Adão e Eva. E a forma de pensar continua a mesma de Adão e Eva. E as pessoas vão reagir do mesmo jeito. Por quê? Porque pregar o evangelho não é algo que se faz com o poder da convicção, do intelecto. Porque pregar o evangelho é algo que se faz com o poder do Espírito Santo. É só o Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo, não sou eu. Então, quando eu vou falar o evangelho para alguém, eu tenho que estar preparado, em primeiro lugar, para saber que a pessoa não vai gostar, para saber que a pessoa não vai aceitar e para saber que a pessoa vai achar que eu sou um idiota. Isso já é inicial, já sei disso. Então, quando eu vou falar o evangelho para alguém, é isso que eu espero de volta. Mas, de repente, nessa de você falar o evangelho para alguém e o cara te considerar um idiota, existe um milagre que acontece nesse meio caminho chamado Espírito Santo. E aí, de repente, do nada, esse alguém que olha para você e fala: esse cara é um idiota, tá vindo aqui encher minha paciência. Ele se quebranta, ele se converte e ele diz: eu aceito. E aí você acabou de presenciar um milagre. Um milagre, uma ação sobrenatural de Deus. Quando um coração humano diz para Deus: eu aceito. Isso é maior do que mar abrir. Isso é maior do que andar por cima de água. Isso é maior do que fazer aleijado andar. Porque nada é mais duro, nada é mais difícil de mudar do que o coração humano. Às vezes, quando eu estou bravo com o povo lá da minha igreja, que eu estou de saco cheio, não aguento mais, eu falo: vou embora daqui, vou mandar esse povo tudo para o inferno, quero saber mais. Aí eu chego em casa bravo, nervoso, falo para minha esposa: estou indo embora, acabou o ministério, não quero saber mais de igreja. Aí ela olha para mim e fala assim: rapaz, eu estou casada com você há 15 anos. Tem 15 anos que eu te peço para mudar algumas coisas que você não muda. E eu estou aqui do teu lado, por que tu vai abandonar eles? Aí eu falo: é verdade. Ela não me abandonou nem Deus, né? Vamos continuar com esse povo aí. E aí vai, já vão 10 anos assim. Mas essa é a verdade sobre nós, seres humanos. Mudar nosso coração é horrível. Porque nós somos duros, nós somos muito falhos. Nós somos muito arrogantes, nós achamos que somos realmente deuses. Senhores do nosso destino e entendedores da verdade. Ao mesmo tempo, quando a gente prega a verdade, porque a gente viu ontem que um problema de Adão e Eva era uma distorção da verdade. Quando você prega a verdade ela parece para os homens loucura. É interessante que ontem eu estava conversando com alguém, e aí me perguntou, a gente estava falando sobre essas coisas da verdade, e eu falei: olha, quando você vê Jesus pregando a verdade, até os discípulos viram para ele e falam assim: Jesus, esse discurso aí é duro. Esse discurso que o senhor está fazendo aí, o senhor vai perder todo mundo, porque as multidões estavam indo embora. Jesus estava pregando e a galera estava indo embora. Todo mundo indo embora. E os discípulos, os 12, chegam para ele e falam: Jesus, você está falando aí, isso aí é duro demais. Aí Jesus vira para eles e fala: vocês querem ir embora também? Pode ir. A porta é serventia da casa.
Aí Pedro diz: não, Senhor, aonde mais encontraríamos palavras de vida eterna? Quem mais teríamos senão o Senhor? Agora, essa fala de Pedro, a gente sabe que não é de Pedro. Essa fala sai da boca de Pedro, mas ela vem direto do Espírito Santo, que está agindo dentro de Pedro. Porque isso não é uma fala natural dos seres humanos. E se você é convertido, você sabe disso. Eu me lembro do dia da minha conversão. No dia em que eu cheguei na igreja, eu fui lá porque ia tocar uma banda de rock, eu era roqueiro. Eu era não, ainda sou. Só que agora eu sou um roqueiro de Jesus. Aí, eu fui lá para ouvir uma banda de rock. E aí, tocou o rock e depois veio o pastor pregar. E quando o pastor entrou para pregar, eu falei: lá vem essas baboseiras idiota aí. Esses crentes falar besteira. Aí o pastor pregando e eu falando assim: mano, não vou lá na frente nem a pau, mano. Pagar mico, fazer de idiota, ir lá chorando. Não vou mesmo. E eu cruzando os braços assim, fiquei olhando o pastor sem cabeça erguida. Encarando mesmo, para falar aí, vamos ver quem é mais homem aqui, eu ou tu? Eu e o pastor. E eu nas minhas convicções aqui, né? E aí, de repente, cara, esse cara me faz um apelo, quem é o primeiro que tá lá na frente chorando? Eu, morrendo de raiva. Como que eu vim parar aqui? Eu não queria vir para cá, eu não pedi para vir para cá. E o cara falando assim: Deus te ama. Eu falei: mentira, como que vai amar um tranqueira que nem eu? Impossível. Não, mas Deus te ama. Eu falei: não dá. Nem eu me amo. Mas Deus te ama. E essa é uma loucura, né? Cara, como que é isso? Como que é isso? Como é possível isso? A conversão é insano, é louco. E o que eu vou falar para vocês hoje de manhã pode parecer uma loucura, mas esse é o plano de Deus. Esse é o meio do evangelho ser pregado. Porque foi o plano original. Ontem eu introduzi falando um pouco disso, né? Censo de 2010 detalha a situação dos casais no Brasil, casais formados por pessoas divorciadas, em lares em que filhos não são apenas de um dos cônjuges, mas de vários. Essa é a constituição familiar brasileira. Né? Mais de 50% dos lares no nosso país são formados de pessoas divorciadas, são formados de pessoas que romperam, como Adão e Eva romperam. A gente viu ontem, a gente leu o texto. Ô Adão, o que foi que você fez? Eu não fiz nada, foi essa mulher aí. E a culpa é do Senhor, porque o Senhor que deu ela. O Senhor não criou as coisas direito, você deu uma mulher ruim. Ô Eva, o que foi que você fez? Eu não fiz nada, a culpa foi da cobra. O Senhor se vira com ela lá, ela que me enganou. Não tem nada a ver com isso. Acusação, divisão, briga, separação. É assim que eles são. Os filhos deles nascem depois disso. O que acontece? O mais novo mata o mais velho mata o mais novo. Os primeiros filhos da raça humana, os filhos de Adão, como gosta C.S. Lewis de citar. Os filhos de Adão são assassinos. Logo na sequência a gente vê Nimrod, e depois a coisa ficando cada vez pior, e Torre de Babel, e chega o dilúvio. Pouquíssimos anos depois da criação já tem um dilúvio para exterminar com a raça humana, porque essa é a nossa condição. Então, quando a gente está falando de fazer missões, não espere estar entrando, vamos fazer missões como igreja, vamos levar o evangelho para o mundo. Não espere entrar no mundo do unicórnio colorido com um arco-íris e algodão doce. Fazer missões não é isso. Desculpa o termo, queridos, mas fazer missão é colocar a mão no cocô, para não dizer outra palavra. Fazer missões é entrar dentro do lixo, é chafurdar na lama. Não é lidar com o melhor da humanidade, é lidar com o pior da humanidade. Quando você vai fazer missões e você vai começar dentro da sua casa, você tem que meter a mão na lama, no lixo. E não é no lixo do outro, é no seu próprio lixo. Como é difícil a gente lidar com os nossos próprios pecados. Como é difícil a gente confessar as nossas culpas. Esses dias eu estava vindo no carro
e a gente estava atrasado, eu ia pregar numa igreja, a gente estava atrasado, e minha esposa do lado, geralmente ela fica segurando o GPS, e eu não sei o que ela fez, mas ela fechou o GPS, eu perdi a entrada, errei a rua, fiquei nervoso, comecei a gritar com ela, levantei a voz e gritei, pô, você não presta atenção, e não sei o quê. Isso é eu. 15 anos de crente, 20 anos de convertido, discipulado, 5 anos de seminário, mestrado, doutorando. O lixo está lá. Aí você tem que pregar o evangelho para esse cara. E no carro eu tinha 2 crentinhos sentados no banco de trás. Aí um crentinho de 8 anos de idade, fiel a Deus, olha para mim e fala assim, papai, você ensinou para gente que na Bíblia fala que não pode gritar. Por que você está gritando com a mamãe? Esse cabra é corajoso. Porque o próximo grito ia ser dele. Cala sua boca, moleque! Vai cuidar da sua vida! Da sua mãe cuido eu! Seu infeliz! Né? Mas não. Ele teve a coragem de meter a mão no lixo. Teve a coragem de chafurdar na lama, que é o pai dele. E aí ali eu cheguei e comecei a chorar dentro do carro. Porque o Espírito Santo me tocou. Porque aquele crente teve coragem de pregar o evangelho. E aí eu disse, filho, você tem razão. Eu preciso de Jesus na minha vida. Ora por mim. Ele botou a mão no meu ombro e começou a orar. Eu estava nem aí para o compromisso. Que se dane o horário, o evangelho me alcançou. Cristo me tocou. Estou sendo transformado e regenerado pela graça. Essa é a questão do evangelho. A gente não pode esperar que quando a gente vai pregar o evangelho, a gente vai lidar com coisa boa. Não vai. A gente é ruim. E lidar com as nossas ruindades dá trabalho, é fedido, é sujo, é um trabalho ingrato. Não espere gratidão dessas pessoas. Lá na nossa igreja nós atendemos todo domingo de manhã entre 15 e 20 moradores de rua. Todo domingo de manhã eles estão lá, sujos, fedidos, urinados, defecados. 15, 30 dias, já chegou gente lá 4 meses sem tomar banho, bêbados, drogados, noite inteira virada na droga, chegam lá na igreja no domingo de manhã. Não é agradável. Quando eles passam no corredor da igreja, o fedor chega lá na última sala e não é bom não. Ele te oferece a mão, oh, bom dia pastor, você acha que eu gosto de pegar naquela mão? Aquela mão é nojenta, é asquerosa, eu não tenho nem ideia de quantas bilhões de bactérias e de onde passou aquela mão. Quero nem pensar nisso. Então, lidar com o ser humano pecador, caído, é isso. Eu moro numa cidade, lá em Barueri, na cidade de Barueri, tem um bairro que é separado da cidade, que chama Alphaville. No Barueri, o rio Tietê passa no meio lá, né, da cidade. Não esse Tietê que falaram aqui, que tem aqui, é o Tietê de verdade lá, o podrão. Isso aqui é terra da fantasia, isso aí não existe, mano. Se falar isso aí para um paulista, o cara falou para mim ontem que pega a água do Tietê e bebe. Eu falei, meu Deus do céu, mano. Você é louco, né? Se você lamber assim o dedo com a água do Tietê lá em São Paulo, você morre 2 dias depois. Né? Não dá. E aí, a gente tem a cidade dividida no meio, né? Pro lado de cá é Alphaville, que é o bairro dos caras mais ricos de São Paulo, os bilionários, da Atena, Chitãozinho Chororó, Simonito, toda a galera bilionária mora em Alphaville. A minha igreja não é em Alphaville, a minha igreja é do outro lado do rio Tietê, Alfavela. É na muvuca mesmo, galera do podrão mesmo, né? Aí você fala assim, beleza, então tem um lugar onde é mais fácil trabalhar, que é Alphaville, porque todo mundo é bonitinho, cheirosinho. Não, não é. Não é. Esses dias eu peguei uma estatística que alguém me mandou pela internet, dizendo que
70% dos moradores de Alphaville são dependentes de antidepressivos. Que o índice de suicídio é maior lá do que em Alfavela. E aí eu descubro que os ricos estão podres por dentro e é um saco de lixo, de podridão moral, emocional, divórcios e mais divórcios, vários casamentos, famílias rompidas. Eu tenho pessoas lá na minha igreja. Então, no terceiro casamento, as famílias rompidas, os filhos não se falam. Os pais não têm bons relacionamentos com os filhos, porque os filhos estão só orando para o pai morrer, para ele botar a mão na herança. Aí quando ele pode, ele interdita o pai, joga o pai num asilo. Lá tem um asilo lá em Alphaville, os velhinhos tudo depressivo, porque os filhos pegaram toda a herança, jogaram os velhinhos dentro de um asilo e não vão lá nem uma vez por ano, nem no Natal, para dizer oi. Então você vai assim, isso está tomado, é a sociedade toda, é o mundo todo. É esse o campo em que nós vamos pregar o Evangelho. É esse o ambiente da missão. Não é? O ambiente da missão é um ambiente de dor, é um ambiente de traição. As pessoas te enganam, elas mentem para você, elas te abraçam na sua frente, elas falam mal de você nas suas costas. Elas brigam entre si, elas rompem relacionamentos. Esse é o ambiente. Gênesis capítulo 3 já dá para a gente o ambiente da missão. Esse é o ambiente. Esse é o meio em que nós vamos estar. A Bíblia diz isso. Né? A gente estava fazendo devocional, nosso grupo pequeno esses dias, a gente estava lidando com aquele texto do Novo Testamento que diz exatamente isso. Fala assim, eu os chamei para pregar no meio de uma geração corrompida e perversa. Jesus falando para a igreja, eu coloquei vocês no meio de uma geração corrompida e perversa. É isso. E é nesse meio que nós temos que brilhar a luz de Cristo. É nesse meio que nós temos que anunciar o Evangelho. Isso envolve lidar com os problemas que nós temos em casa. Não é? Alto índice de divórcio entre cristãos no Brasil, maior do que entre não cristãos, falei disso ontem. Famílias disfuncionais, casamentos com filhos de diversos pais e mães diferentes, relacionamentos rompidos, novos conceitos de família. Eu estava falando isso ontem, né? Não é só mais o conceito de homoafetivo, porque lá em São Paulo já não existe mais essa concepção entre os jovens não crentes de homossexual. Em São Paulo não tem mais essa ideia de homossexual, não existe mais homossexual. O que eles falam é o seguinte, eu não me apaixono por corpos, eu me apaixono por pessoas. Então, o que importa para mim é a pessoa e não o corpo que ela ocupa. E os jovens estão assim, eles namoram um dia, namoram um cara, passou 2, 3 dias, ele vai namorar uma moça, depois passou uma semana, ele está namorando os dois ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo ele tem umas par de crush, que é um monte de gente apaixonada por ele, que quando esses dois aqui não estão disponíveis, ele pega um desses aqui. A mentalidade de conceito, não existe mais esse conceito de valor, de família. Então, são duas mulheres que elas moram juntas e elas têm um cara porque elas querem ter um filho, e esse cara é que vai dar o filho para uma delas. Mas eles moram como se fosse uma família só. No meu condomínio eu tenho essa realidade. Eu moro num condomínio pequenininho lá, e no meu condomínio tem uma moça. Ela já namorou moça, agora ela está namorando um rapaz, mas esse rapaz, às vezes eu vejo ele namorando um outro rapaz, e de vez em quando tem outras moças lá, e eles vivem como se fosse uma família. Então esses novos conceitos estão tomando a sociedade, e está virando normal. Não sei como é aqui, mas em São Paulo eu nem percebo mais homossexuais perto de mim. Está todo lugar. Todo lugar. E aí, o que é? A gente vai lidar com isso. Dentro da igreja tem isso.
Dentro da igreja também existe essa mesma realidade de pessoas chegando com esse tipo de conceito. Casais que não querem ter filhos para investir na carreira, nos bens. Né? Tenho casais lá na minha igreja que vão casar com 40 anos de idade. Né? Por quê? Porque eu quero investir na minha carreira. Porque eu não tenho tempo para essa besteira de relacionamento. Né? Porque o importante é a carreira, é a profissão, é a casa, é viajar o mundo. Então eu não quero estar vinculado com alguém que vai me amarrar, que vai me prender dentro da igreja. Realidade cristã, muitas vezes. União conjugal sem compromisso civil. Não é? Alto índice de divórcios e problemas no liderança pastoral. Eu sou da Convenção Batista, nós temos pastores batistas da Convenção, filiados à Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, que estão no 3º casamento. Não é? Normal. A cabeça das pessoas é normal. Tudo bem. Não é? Alto índice de violência doméstica entre cristãos. Mulheres cristãs que apanham dentro de casa caladas. E a igreja faz aquele olhar velado. Não fala nada. Não se fala disso na igreja. Mas a delegacia da mulher recebe centenas de mulheres cristãs que estão apanhando de maridos que se dizem cristãos. Né? Como que conhecer a Deus pode orientar a mudança de todas essas coisas? Onde começa isso? Onde começa essa transformação? Essa transformação começa em entender por que Deus escreveu o livro de Gênesis. O propósito do livro de Gênesis, segundo o Dr. Carlos Oswaldo, é o seguinte: Moisés tinha como objetivo oferecer aos israelitas não apenas um conhecimento do seu passado nacional, mas uma percepção de como esse passado se conectava com a história primeva da humanidade, lá o comecinho, e até mesmo com a origem do universo. O propósito do livro de Gênesis é promover a confiança em Deus, em Yahvé, o Deus da aliança, demonstrado como a nação devia ao seu fiel amor, suas existência, preservação ao longo dos séculos, como veículo pelo qual o conflito básico, que nós vimos ontem, aquele conflito de Gênesis 3, que se iniciou no jardim, finalmente termina e pelo meio do qual a humanidade seria abençoada. Você tem que lembrar que o livro de Gênesis foi escrito no momento em que o povo de Israel tinha vivido 400 anos no Egito. Querido, uma das coisas que você tem que ter certeza, não vai pela novela da Record não, que aquilo lá é furada. Né? Uma coisa que você tem que ter certeza, que aquelas pessoas que Moisés foi resgatar no Egito, aquelas pessoas não tinham nada a ver com Deus. Elas não eram cristãs. Elas não tinham nenhum conceito acerca de Deus, elas não tinham nenhum valor acerca de Deus, elas não amavam a Deus. Elas não sabiam. Elas sabiam o seguinte: nós somos judeus e no passado o judaísmo teve uma relação com esse Deus por meio de Abraão. Era isso que eles sabiam. É por isso que a gente vê eles andando no deserto durante 70 anos e o tempo todo eles estão falando: vamos voltar para o Egito? Era lá no Egito que era bom. 400 anos depois de que eles tinham saído da terra prometida, lá no final do livro de Juízes, sabe o que eles estão falando? Vamos voltar para o Egito, porque no Egito que era bom. É esse tipo de povo que nós estamos lidando. Moisés foi resgatar eles da escravidão, mas eles estavam felizes na escravidão. Estava bom demais a escravidão. A comida da escravidão era que era da hora. Viver na escravidão é que é legal. Eu quero ir para a escravidão mesmo, porque lá na escravidão é que é massa. Lá na escravidão é que eu tinha vida. Às vezes eu vejo alguns homens cristãos, lá na nossa igreja a gente tem um encontro de homens, chama Confraria dos Cueca.
E a gente se reúne na sexta-feira para sair para um happy hour, bater um papo, a gente tem um tempo junto de teologia e depois a gente vai jogar boliche, sinuca, sei lá o que. Vamos cair na noite aí. Só crente. Mas não faz nada de errado não. Todo mundo é de Jesus ali. Aí não tem nada a ver com mulher, esses negócios não. É só jogar boliche, bater papo, zoar o time do outro, né? Chamar o gordo de gordo, careca de careca. O bullying é dentro da igreja. Né? E aí nós estamos lá. E a gente sai, a gente fica batendo papo. E é triste ver, às vezes, nos nossos bate-papos, certos homens cristãos falando do seu passado pregresso, se orgulhando. Eu, na minha juventude, eu pegava a mulherada geral. E eu olhando assim, irmão? E esse sorriso no rosto aí? E esse orgulho no coração aí de pegar geral? Mas tem muito cara que é assim. Cristão, 30 anos. Mas olha para o passado sem Cristo e se alegra, se satisfaz, fala daquilo como se fosse uma grande glória. Não tem a menor vergonha, não tem... Só que aí você fala assim, beleza, faz isso aí com seu filho também, fala pra ele sair. Não, pastor, que isso, meu filho, eu quero que ele seja crente. Eu falo, então, meu amigo, qual que é o padrão, né? Mas essa é a realidade. Quando a gente vai trazer pessoas para Cristo, essa é a realidade da igreja. A gente está tirando pessoas do Egito e às vezes o cara já está 30, 40, 50 anos longe da escravidão do Egito e ele ainda está pensando assim, mano, o Egito é que era bom, para que eu fui me meter nesse negócio de ser crente? É assim. Essa é a realidade da pregação do Evangelho. É para essas pessoas que Moisés escreve Gênesis. E como nós vimos aí na frase do Carlos Oswaldo, o livro foi escrito com o propósito de transformar esse tipo de gente. Recentralizando essa gente nos propósitos originais de Deus. Ok? Então, os propósitos originais de Deus, quando a gente está falando disso, a gente está falando um livro escrito para reorientar o povo de Israel num contexto de idolatria e paganismo, mesmo contexto que o nosso, num contexto de mostrar quem era Deus, eles não sabiam quem era Deus, num contexto de mostrar para esse povo como ele criou o ser humano, para qual propósito ele criou o ser humano e de que maneira nós devemos viver para que nessa terra idólatra, promíscua, podre, suja, rejeitar os padrões estabelecidos e trocar tudo isso por Deus. Ok? Então o livro de Gênesis tem esse propósito, esse é o objetivo desse livro. É um objetivo evangelístico. Capítulo 1 de Gênesis, vamos aprender hebraico? Né? Deixa eu só perguntar uma coisa, até que hora nós vamos aqui? Tem relógio? Eu estou olhando aqui procurando relógio, não tem relógio. Então o relógio sou eu. Meu Deus, vocês vão votar 3 horas da tarde, aguenta aí esse tranco. Não, brincadeira. Deixa eu ver aqui mais ou menos aqui um relógio no computador. 11 horas, tá bom? Tá bom, então beleza. Maravilha. Então vamos lá, vamos abrir a Bíblia aí. Você está com sua Bíblia? Abre Gênesis capítulo 1. Vai estar esse texto aí. Então Deus falou, nós faremos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E ele criou Deus o homem, a imagem dele, a imagem de Deus ele criou, homem e mulher, ele os criou. Criou eles, né? Os criou, na nossa versão Ferreira de Almeida. Deixa eu destacar algumas coisas no texto, para a gente prestar atenção um pouco mais nesse texto. O texto começa no singular. Ele criou. Certo? Então, quem está falando? Façamos. Peraí, mas como assim façamos? Porque o sujeito de façamos já não é mais singular. O texto está dizendo, ele criou. Quem criou? Deus. Mas quando esse Deus fala, ele fala no plural. Façamos. Olha só. Singular ali, ele criou o homem. Aqui o homem, Adão, não significa masculino. É o ser humano, a humanidade. Deus criou a humanidade. Deus criou o singular, ele criou o singular, a humanidade. A humanidade é singular. Tem aqui mulheres e homens, mas essa moça é ser humano, esse senhor é ser humano, eu sou ser humano, aquela senhora é ser humano, todos nós somos uma única raça, uma única espécie. Somos humanos.
Então ele criou a humanidade. Mas aí de repente vem, nós faremos a nossa imagem, a nossa semelhança. A pergunta é, da onde saiu esse plural? Da onde saiu esse plural? Se é um só Deus e ele fala no singular, vamos lá, disse Deus, ele disse. Quando ele fala, por que ele fala nós? Por que entra um plural aí no meio desse negócio todo? E ele fala, a nossa imagem, a nossa semelhança. A pergunta é, Deus está falando com os anjos? Ô anjos, vem cá, eu vou criar o ser humano aqui e eu vou fazer igual a gente. É com os anjos que Deus está falando? A resposta é não, não é com o ser humano, não é com os anjos que Deus está falando. Pastor, então você está dizendo que isso aí ele está falando sobre as pessoas da Trindade. É disso que eu estou falando. Há um diálogo entre as pessoas da Trindade ali. Eu não posso dizer Trindade porque o texto não está dizendo para a gente que são 3, mas no mínimo 2 pessoas. Porque quem fala é Deus e esse Deus ele fala no plural. Então há singularidade nessa divindade, nesse ser divino. Ele é um só. Mas ao mesmo tempo há pluralidade nesse ser divino. Quando ele fala nossa, ele fala com alguém. Ok. Isso está lá embaixo também. Ele criou o homem, o ser humano, a espécie, tudo no singular. E a singularidade vai ser expressa agora num termo de começo de pluralidade. Macho e fêmea. Vê que a palavra é diferente, né? Quando fala do homem, macho, ele não usa Adam, ele usa Zakar. Né? Então é diferente. Macho e a fêmea. 2 seres distintos. E aqui nós temos a singularidade da humanidade, ser humano, mas nós temos pluralidade, macho e fêmea. Ok? O gênero biológico, macho e fêmea, ele criou eles, homem e mulher, ele os criou, plural. Ok. A pergunta é, o que tem a ver isso com a missão? Porque nós estamos numa conferência missionária. O que isso tem a ver com a missão? E a minha resposta básica é, nós fomos criados para ser a imagem de Deus. Mas a imagem de Deus não se compõe de homem. O homem não é a imagem de Deus. A mulher também não é a imagem de Deus. O texto diz que a imagem de Deus os criou, é plural. Ainda que homem e mulher sejam seres humanos, a imagem de Deus ela é expressa na pluralidade dos sexos, macho e fêmea. Isso significa que a imagem de Deus não está na individualidade, mas na pluralidade. Existem coisas do ser de Deus que só são possíveis ser percebidas na feminilidade. Existem nuances da pessoa de Deus, da existência de Deus, do caráter de Deus, da personalidade de Deus, que só podem ser vistas e reconhecidas na feminilidade. E só são comunicadas na feminilidade. Existem outras nuances do caráter de Deus, do ser de Deus, da personalidade de Deus, do agir de Deus, da forma de pensar de Deus, que só são conhecidas na masculinidade. Não há como comunicar Deus completamente somente com homens. E não há como comunicar Deus completamente somente com mulheres. É impossível. Porque o ser de Deus, a imagem de Deus, a aparência, inclusive o agir e pensar de Deus, só são comunicados quando existe homem e mulher. Isso significa que a nossa missão não é uma missão individual masculina ou não é uma missão individual feminina. A nossa missão é homem e mulher. Somente homens e mulheres juntos podem cumprir a missão de comunicar a mensagem da salvação. Você quer ver isso?
De uma maneira prática. Lá na minha casa, a minha esposa, ela fala 1, 2, 3, 10, 20, 30, 40, as crianças estão se lixando. Eles dão risada, eles correm, eles pulam. Aí ela vai bater. Aí ela fala, não, agora eu vou corrigir, vai pro quarto. Ela corrige, eles choram, daqui a pouco eles estão fazendo de novo. Aí ela vai e corrige de novo, eles fazem de novo. Ela vai e corrige de novo, eles fazem de novo. Aí eu ouço. Eu estou lá no escritório em cima trabalhando, eu ouço e falo assim, eu estou descendo aí para conversar com vocês. Sabe qual é a frase deles? Não, papai, a gente vai obedecer. Tem vezes que eu vou corrigir eles e eles falam assim, tá bom, papai, a gente precisa ser corrigido e merece ser corrigido, mas deixa a mamãe corrigir. Porque é óbvio que o peso da varinha da mão da mamãe é um. E o peso da varinha desse braço aqui é outro. Não é? E eles precisam dos dois. Porque a mãe, ela não consegue, porque às vezes eu falo com a minha esposa, ela está lá embaixo, descabelada, porque mulher é assim, né? Ela fala a primeira vez, para de fazer. Aí continua. Aí ela fala a segunda vez, para de fazer. E eles não estão nem aí. Ela falando para de fazer e eles tocando terror. Aí chega uma hora que ela fica brava, aí fica doida, descabelada. Como é que é o nome daquele livro lá que você comprou outro dia? Hã? Não me faça contar até 10, é isso? 3. É porque geralmente é 3, né? Na terceira elas já estão assim, pelo amor de Deus, eu não aguento mais, crianças desse inferno, deve ficar louca. Aí eu desço e falo assim, por que você está gritando? É porque ninguém me obedece nessa casa, meu! Aí eu falo assim, mas, peraí, por que da primeira vez que você falou e eles não obedeceram, você não levou no quarto e corrigiu? Ela fica em silêncio. Porque eu sei a resposta. Ela não consegue. Sabe como é que é o nome disso? Longanimidade. Isso é um dom do Espírito. Isso é um dos dons do Espírito. Sabe o que é longanimidade? Você vê alguém pecando, e você fica só olhando e falando assim, não faz isso, filhinho. Manda um profeta lá. Filho, não faz isso. Agora manda um anjo, vai o anjo. Filho, não faz isso. Agora levanta o rei de Israel, fala lá, rei, escreve um salmo. Filhos, não façam isso. 200, 300, 400 anos mandando o profeta, anjo, mensagem, salmo, do jeitinho agradável, gritando que nem um louco. O povo não ouve. E Deus não corrige. Isso é mãe. O nome disso é graça. É você oferecer favor que aqueles tranqueira não merece. Porque ao mesmo tempo em que ela está ali e eles estão nem aí para ela e eles estão zoando o barraco, ela está na frente da panela fazendo o almoço mais gostoso para eles comerem daqui a pouco. E as crianças só vão conhecer a longanimidade, a paciência, a perseverança por meio das mães. Porque do pai, eu falo uma vez só. Eles já sabem. Quando eu falo assim, chega. Acabou. Se continuar um pio, uma palavra, vai para o teu quarto. E o bicho pega. Mas eles precisam entender isso, porque quando eles crescem num lar onde só tem mãe, eles crescem num lar assim, eu posso fazer o que eu quiser que mamãezinha depois vem e cobre e resolve o problema. E é verdade, porque mães são assim. Ao mesmo tempo que eles crescerem num lar que só tem pai, é severo demais, é duro demais, é rígido demais, machuca demais, porque homem manifesta a ira, a cólera, o furor, a justiça de Deus. Porque quando eu vou corrigir, não é uma correçãozinha. E quando Deus vai aguentando, né? Tá lá Deus no escritório dele,
E o Espírito falando para aquelas criancinhas, não faz, não faz, não faz, não faz. Aí, lá em Isaías capítulo 51, Deus chama, ele fala assim, agora eu vou pegar a vara da minha disciplina e eu vou corrigir os meus filhos. Ele pega a vara da disciplina. Sabe qual que é o nome da vara da disciplina de Deus? Nabucodonosor. Deus fala isso lá em Isaías. Pega lá o livro de Isaías e fala, eu vou trazer Nabucodonosor a vara da minha disciplina. E aí Nabucodonosor vem. E Nabucodonosor mata, estupra, rouba, abre mulher pela barriga, arranca o neném, joga na pedra, bota fogo na cidade, mata todo mundo, leva para o cativeiro da Babilônia. E Deus está falando, essa é a vara da minha disciplina. E vocês precisam dela. E esse povo fica 70 anos no cativeiro babilônico. Não são 2 dias não, são 70 anos. Essa é a disciplina. E Deus é assim. Mas só de falar isso para uma mãe, já tem mãe chorando. Mas pai faz. E o povo precisa. Então, quando a gente está falando de comunicar a missão, nós estamos falando de uma tarefa que é impossível de ser feita somente com homens e somente com mulheres. Uma das críticas que eu tenho feito duramente para a Convenção Batista e para a Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira, eu tenho falado constantemente, deixem de ser idiotas e de enviarem missionárias solteiras sozinhas para o campo missionário. Nós não estaremos completando a missão assim. E o que eu tenho percebido é quando eu vou visitar igrejas que têm uma missionária sozinha no campo, são igrejas extremamente infantilizadas. E são igrejas que não conhecem firmeza, disciplina, correção, coisas duras que somente o homem consegue fazer por causa da sua própria natureza, porque Deus o criou assim. Então, seja dentro de casa, seja no campo missionário, a missão precisa ser feita através de homem e mulher. É por isso que eu tenho dito na minha igreja, a gente tem lutado por isso lá na nossa igreja, nós precisamos romper com os valores do mundo em que uma criança vai para a escola e só vive com mulheres, e dentro de casa só vive com mulheres, vai para o departamento da igreja, não tem homens. E muitas vezes o departamento da igreja é um inferno, aquelas crianças parecem que estão tudo gadareno, tudo endemoniado, é terrível, quando pega fogo o bicho pega. E mulher eles não ouvem. A gente vê isso no departamento infantil. A partir do momento que na nossa igreja nós começamos a exigir e falar para os homens, vocês têm que dar aula para as crianças. E os homens começaram aí, então hoje no nosso departamento infantil, muitas matérias, muitas aulas são dadas por marido e mulher. São os dois, juntos. E as mulheres todas são unânimes em dizer, quando tem um homem presente, muda todo o ambiente. Principalmente os meninos. Quando chega um homem na sala, quando tem alguém ali, uma presença masculina, a aula muda. O ambiente da sala de aula muda. Por quê? Porque Deus nos criou para comunicar a imagem dele, não individualmente, mas através de homem e mulher.